Olá, Tidinho, a paz do Senhor, meu irmão. Passando por aqui para dar uma palavra para você sobre a lição de amanhã, não é? A lição de amanhã, a lição de número 3, que tem como título Anunciando Grandes Coisas e a Misericórdia de Jesus Cristo, né? Então essa é a lição número 3, que tem como base os textos de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 4 e o versículo 5, não é? E nesses estudos nós vamos continuar falando sobre os milagres, os ensinamentos de Jesus Cristo, tá certo? Então o primeiro milagre, né, e o primeiro ensinamento que o Senhor Jesus vai nos trazer é sobre a parábola do semeador, que você já deve ter ouvido falar, né? Que saiu alguém para evangelizar, né, para semear a palavra, e aí é a figura do evangelista, né, a figura daquele que sai para pregar o evangelho, e nós estamos incluídos, né, nesse meio daí. Então o texto vai nos mostrar que ele sai para semear e ele lança no meio do caminho, né, ele joga a semente, algumas sementes que ali no meio do caminho, e vem as aves dos céus, né, e logo come, né. Depois ele segue semeando e joga a outra parte da semeadura, né, e ela cai no meio das pedras. Tem ali alguma terrazinha, algum chão, a plantinha cresce, mas o sol quando bate naquelas pedras, aí queimam ali, cozinham as raízes. Outra parte caiu no meio de espinhos, caiu até num terreno fértil, um terreno bom, né? Ela cresceu, não é? Chegou até a dar algum fruto, mas logo em seguida os espinhos, né, que são as dificuldades da vida, as tentações, né? As dificuldades também sufocou e aquela semente morreu, né? Mas houve algumas sementes que caiu em coração, caiu num terreno bom, num terreno fértil, e esse fruto ele deu múltiplos de 30, de 60 e de 100, ou seja, aquela semeadura, ela prevaleceu, né? Então está falando que daqueles que semeiam realmente a palavra, sabendo que quando nós anunciarmos a palavra, alguns vão aceitar, outros vão rejeitar, outros vão aceitar durante algum tempo, mas depois desaparece, não é? Quantos irmãos passaram aí pela igreja que vocês hoje já não verem mais, já não querem mais conversa com a igreja, não querem mais ouvir falar de igreja, né? Então estão distantes, né? Tem aqueles que tiveram aqui entre nós, deram até algum fruto, né? Algum louvor, alguma coisa, mas também desapareceram. Mas tem uns, que é o seu caso, e permanece até hoje, tá certo? Então esse é uma primeira parábola que o Senhor Jesus apresenta. Depois ele vai falar, né? Vai explicar justamente as parábolas ali no versículo 10. Depois ele vai, no versículo 13, ele vai dar justamente as explicações dessa parábola. Depois ele vai falar sobre as luzes, né, sobre a candeia, aquela lamparina que a gente conhece, a lamparina, a candeia, que ela é posta para iluminar o caminho, iluminar as coisas, né? Ninguém que acende uma lamparina, uma lâmpada, bota debaixo da mesa, bota debaixo da cama, não. Ela fica num lugar um pouco mais alto para que ilumine toda a casa. E assim também é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele quando chega, ele chega para iluminar. Se tiver alguma coisa errada, ele aponta. Se tiver alguma coisa certa, ele também aponta. Então a lâmpada, a luz que é Cristo, serve para iluminar onde o crente chega ali com a palavra, né? Tem a palavra também da semente, né, da semente do grão de mostarda, né, que é o grão de mostarda, que não sei se os irmãos teve a oportunidade de ver, mas é uma semente muito miudinha. É uma semente muito miudinha, mas quando a planta nasce, então é uma árvore bem frondosa, é uma árvore bem grande, que quem olha para a semente não dá valor, né, mas não sabe que aquela árvore ela, inclusive, serve para fazer ninho, né, dos passarinhos, tá certo? Então, a grão da mostarda é como o crente, né? Você é um crente, mas eu sou tão humildezinho, eu sou tão pobrezinho. Não, mas Deus faz da sua pequenez, né, quando o homem está na mão de Deus, Deus transforma a sua pequenez, né, a sua limitação em coisas grandes, ou seja, a ponto de a sua pregação, né, salvar alguém, levar alguém à salvação, dar uma palavra de consolo, de conforto, ou seja, você vai abrigar algumas pessoas que estão em necessidade, né? Também Jesus acalma a tempestade daquele episódio, que Jesus está com os discípulos no barco e vem a tempestade, né, e começa a balançar o barco, e ali, né, o Senhor não permite que nós vamos morrer. Então o Senhor se levanta ali, dá aquela calma, aquele paz. O interessante é que quando eles tiveram desespero, eles não clamaram por outra coisa ou por outra pessoa, a não ser por Jesus Cristo. Então deve ser assim conosco também. No momento da dificuldade, nós devemos clamar por Jesus Cristo e confiar nele, né? Quantas vezes também a gente já não fracassou sendo servo de Deus, mas a gente fracassou, a gente fraquejou, mas no momento da dificuldade, no momento da tempestade, dos ventos bravios, precisamos clamar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 5, ele vai falar sobre a cura de um endemoniado gadareno, né?
era um homem que estava possesso de demônios, né? E Jesus Cristo passando ali por aquela cidade, Jesus Cristo se deparou com ele no meio do caminho, né? E aqui foi uma ação direta de Jesus Cristo, a gente vê, né? A potente mão de Deus, de Jesus Cristo, atuando na vida daquele homem, libertando ali, né? Que às vezes o texto fala de cura, às vezes fala ali de libertação, mas mesmo no caso de endemoniados, né? A cura sim, aqui é uma cura espiritual, a libertação espiritual. Então Jesus Cristo veio também para livrar o homem das garras do maligno, das garras do pecado, né? O texto fala aqui de porcos, né? A gente vê aqui porco como um desprezível, muitos porcos foram mortos, né? E talvez esse irmão saiba, mas para o povo judeu o porco não tinha valor, o porco era um animal imundo. Então, né, quando aqui o texto fala que aqueles porcos morreram, aquelas pessoas ficaram com raiva de Jesus porque os porcos foram mortos, mas para a cultura judaica, né, o porco era considerado um animal imundo. Então Jesus não teve nenhuma dificuldade de expulsá-los, né, os demônios, para aquela manada de porcos, tá certo? Então Deus ainda hoje ele trabalha na libertação, né, e na expulsão de demônios, né? E aí realmente é o crente invocar o nome de Jesus diante de um quadro de uma possessão demoníaca. Precisamos também estar atentos para saber se realmente é possessão demoníaca ou se é apenas alguma enrolação, alguma enganação de alguém que queira querendo impressionar, querendo se mostrar. Mas aquele que é servo de Deus, que está no Espírito Santo, ele vai ter o discernimento e vai saber se aquele ato ali, o momento realmente é possessão demoníaca ou é uma enganação. Também tem o caso da mulher enferma, né, a mulher do fluxo de sangue, que teve hemorragia, que ela tocou em Jesus, né, e ao tocar em Jesus ela foi curada. Veja que não foi o simples fato de tocar em Jesus, mas a fé dela foi que curou. Por isso que várias vezes Jesus dizia, né, a tua fé te salvou, vai a tua fé que curou, vai a tua fé que curou, né, e dizendo para aquela mulher. Então, a importância daquele que se aproxima de Jesus, é importante que ele tenha a fé que Jesus pode curar, né. Então, também tem a ressurreição da filha de Lázaro, né, quando o Senhor Jesus, diante daquela menina, ele diz para ela, né, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu digo você, levante-se. Veja que Jesus vai estar sempre operando essas maravilhas, esses milagres. Então, nós veremos muitos casos de milagres, de sinais, de prodígios que Jesus vai falar, né, vai fazer. Né? Jesus é rejeitado em Nazaré, ou seja, ele é rejeitado na sua própria terra. Né? Jesus Cristo vai dar ali a instrução para os 12 e aí vai seguindo realmente os seus ensinamentos ali para nós, né? Então, durante a tempestade, durante as nossas dificuldades, precisamos lembrar-nos de Jesus Cristo. Mas também andarmos numa vida de santidade, mas principalmente lembrarmos de clamar pelo nome de Jesus Cristo, tá certo? Então, são essas breves palavras que eu gostaria de compartilhar para você dizer, isto apesar de estar aqui longe, né, mas estamos com intenção, estamos com os pensamentos aí em você. Espero que esse breve estudo, essa breve reflexão realmente possa lhe ajudar, né, no preparo, na apresentação da sua lição de amanhã, né? E no domingo seguinte nós estaremos juntos, permitindo Deus, tá certo? Fica na paz, meu irmão, Deus te abençoe.